Boa noite a todos. Eu faço parte da Comissão Espírita da FUNEP, juntamente com a Natália, e nesse domingo a gente escolheu o tema, juntamente com o meu tio querido, Wilson Disposti. Eu vou falar um pouco sobre ele, né, apresentá-lo antes de iniciarmos a nossa reunião. E o Wilson Disposti, né, ele é um diretor do Centro de Reabilitação Ave Cristo, que fica no município de Birigui. Ele é mestre em Direito Penal, né, com monografia em Criminologia de Transtornos Neuropsíquicos, com artigos selecionados pela USP sobre este tema. Autor também, né, do livro Filhos da Dor, que relata também tratamentos de dependência de drogas, e esse lançamento foi feito nos Estados Unidos. Também é coautor na obra do Mães de Chico Xavier, com casos referentes ao tema. Hoje, eu quis fazer esse convite especial para esse meu tio, né, com o intuito de ligar um pouco a ciência e o espiritismo. A gente acredita que esses dois caminhos devem andar simultaneamente, um do lado do outro, e com estudos dessa doutrina, vamos analisar como que isso é possível, tentar entender um pouco mais a respeito disso, porque, querendo ou não, o conhecimento é amplo demais para todos, e eu acredito que será uma coisa muito bacana, uma experiência para todos. No final, pode fazer perguntas, tirar dúvidas a respeito, pode ser tanto através do microfone, que é só abrir aqui na sala de reunião, como também mandar através do chat, e qualquer coisa, ou eu, a Natália, a gente pode estar fazendo a leitura e passando para o nosso palestrante. De início, eu já agradeço, meu tio Wilson, por estar aqui essa noite, né, disponibilizando seu tempo para falar um pouco com a gente, e é um prazer, falo em nome da Comissão Espírita mesmo. Espero que todos façam um grande aproveito dessa noite, e vamos dar início à palestra. Então, eu passo a palavra para Wilson Disposti. Boa noite a você, Matheus, e boa noite a toda a comissão, né, dessa iniciativa importante. Boa noite a todos os acadêmicos, né, que estão aqui acompanhando esses estudos conosco. E parabenizo essa iniciativa, porque é bem interessante nesses tempos em que a ciência ela se torna cada vez mais aberta aos fenômenos, porque ciência ela necessita dessa articulação, dessa conversa com todas as áreas dos conhecimentos humanos. E isso é muito fantástico, isso é muito poderoso. O tema em que nós estamos debruçando hoje, não é, nasceu de uma conversa aqui, não é, com o próprio Matheus, sobre o fenômeno da experiência de quase morte, bastante conhecido. Na realidade, o que intriga exatamente a todos é o seguinte: como explicar a existência de uma consciência em um momento em que o paciente está inconsciente ou assim colocado nesse estado, não é? E depois volta descrevendo experiências bastante inusitadas, algumas bem subjetivas, ou seja, somente ele a percebeu, com a sua ênfase, com a sua questão emocional, com a força de, inclusive, mudar de vida, mudar a experiência, né? E outras experiências de quase morte, elas são ainda mais intrigantes, porque elas apresentam exatamente o quê? Apresentam provas objetivas de que o indivíduo que estava em determinado estado de inconsciência, ele vem e comprova, né, informações em que somente quem está com a consciência em vigilância é que poderia assim detalhar. Então, o que existe além do corpo?
Aonde fica a consciência? Ela fica dentro do cérebro? Ela é extracerebral? Se ela é extracerebral, a consciência, onde ela fica? Onde ela fica? Onde ela se localiza? Foi exatamente a partir dessas questões inusitadas que importantes cientistas do mundo todo passaram a observar, a fazer pesquisa. Merece destaque hoje aqui iniciativa do Dr. Peter Fenwick, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e também do Dr. Bruce Grace, da Universidade da Virgínia. Esses médicos passaram a estudar casos e casos de quase morte. E vou apenas relatar 2 casos em que há uma oportunidade de se comprovar exatamente uma questão que a gente pode chamar de objetividade, né? Ou seja, casos objetivos, aqueles que têm condições de fazer uma interface e dizer, olha, realmente isso aconteceu. Não havia outra possibilidade, não havia como saber, né? Não havia como determinada pessoa saber. Então, ele narra o caso de uma senhora que apresentava um aneurisma muito volumoso na base do crânio, Pan Reynolds, na cidade de Phoenix, no Arizona. E para fazer essa cirurgia, dado o tamanho desse aneurisma, foi necessário a parada do coração, segundo os relatos, e a drenagem da maior parte do sangue do seu corpo e também do seu cérebro. E narra depois o cirurgião Robert que o cérebro dela ficou naquela linha plana, né, do eletroencefalograma, naquela linha plana, por cerca de 1 hora. E depois que passou a cirurgia, houve, obviamente, a recuperação de Reynolds, ela vem e começa a relatar ao médico algumas questões que intrigou toda a equipe. Primeiro, em que ela disse que ela se viu bem acima do corpo e conseguia ver toda a sala cirúrgica. Num dado momento, com muita facilidade, ela já se viu atrás, na altura do ombro do cirurgião, e viu que ele estava com um instrumento, descreveu o instrumento na linguagem dela como se fora uma escova dental elétrica. E viu também, descreveu o estojo, onde haviam outras brocas e uma caixa de instrumental, de ferramentas, a linguagem que ela usou, que semelhava-se a uma caixa de ferramentas do pai. Enfim, o cirurgião, Dr. Robert, ele ficou intrigado com a descrição do que ela chamou escova de dente elétrica, porque, na verdade, se tratava de uma broca Midas Rex. Essa é uma broca muito específica, aquela que vai abrir realmente, ou fazer um furo na calota craniana, coisa que o valha. Ele disse que a paciente estava com os olhos vendados, e também com um fone de ouvidos, e que ele só colocou a caixa de ferramentas sobre ali os acessórios para facilitar a cirurgia, depois que a paciente já tinha sido anestesiada. Portanto, não havia oportunidade dela ter visto esta ferramenta. E ele concluiu que, se ele tivesse que descrever a broca Midas Rex, ele falaria com certeza que essa broca se assemelha a uma escova de dente elétrica. E depois ele diz que, com isso, ele passou a compreender que a consciência, ela realmente não está no corpo, que o cérebro não é definidor da consciência, não é? Porque ele diz, essa percepção de examinar essas ferramentas e de descrever a movimentação da sala cirúrgica em um momento em que o eletroencefalograma estava em linhas planas, portanto, na afirmação do neurocirurgião, não havia ali atividade mental. Então, como explicar dentro da fisiologia que
o cérebro estaria funcionando e, portanto, a consciência estaria. Né? Ainda assim, os olhos estavam fechados, né? E também com o fone de ouvido, por certo, para não ouvir o barulho da broca furando a calota craniana. Então, esse é um caso bastante intrigante, não é? Que aconteceu no ano de 2008, bastante estudado, e outros mais recentes. Eu procurei selecionar apenas 2, aqueles que têm a possibilidade de prova. Há muitos casos em que a pessoa se desdobra, conta que ela viajou, passou por um túnel, viu pessoas maravilhosas, lugares paradisíacos, mas é algo subjetivo. Não é possível dizer, olha, ela constatou isso, aquilo, outro. Um outro caso bastante interessante, que também dá para fazer a chamada contraprova, trata-se de uma paciente que estava grávida, Stephanie, na cidade de Chicago, e houve uma constatação de placenta prévia. E ela disse o seguinte, olha, na placenta prévia, tem algumas pessoas aqui que não são da área médica, mas eu acho que é importante falar, é um momento em que a placenta fica obstruindo parcial ou totalmente o colo do útero. E isso vai causar alguma coisa muito complicada, se for, obviamente, um parto normal. Bom, depois isso vai ser uma questão para vocês indagarem e nos explicar muito melhor. Enfim, quando ela recebeu essa informação de placenta prévia, e acho que todos nós hoje temos uma curiosidade, ainda mais quando se trata de diagnósticos, o Google também virou um certo doutor. Ela pesquisou lá e viu, olha, essa possibilidade de hemorragia vai acontecer comigo. É como se ela fizesse um decreto. E passou com insistência a dizer para a médica dela, Livit, né, que isso ia acontecer com ela. Um dia, passeando por uma praça, uma fonte sem água, seca, ela, de repente, teria tido uma visão de que a fonte estava saindo muita água. E essa água, repentinamente, se transformou em sangue. Ela teve uma impressão de que já estava acontecendo algo e pediu para levá-la ao médico, e tudo não passava de um alarme falso. Passado mais algum tempo, ela fazia o lanche para a filha, na parte da manhã, e realmente houve uma drenagem muito grande de sangue, e ela foi dirigindo para o hospital. Em chegando lá, ela obviamente foi conduzida para a sala cirúrgica, e colocaram o lençol diante dela, e preparou-se a cesariana. Não demorou muito, ela relata também que se viu acima, bem acima do corpo e meio na lateral. E ela poderia se movimentar com muita facilidade pela sala. Viu a anestesista aos pés dela, descreveu a posição da enfermeira, da médica que a acompanhava e de outros servidores da equipe cirúrgica. Não demorou muito, ela percebeu que parece que as paredes se movimentavam. Na verdade, era a projeção da consciência, que nós vamos dizer, onde está, afinal, a consciência? O que se movimentava? Na visão dela, a dimensão de espaço e de movimentação era algo incrível. Então, as paredes inexistiam, o teto inexistia. E ela conseguia se projetar para os corredores do hospital. E foi justamente se dar no lugar onde estava a babá e a outra filha. Também ela conseguiu visualizar a chegada do marido, que o fato acontecia em Chicago, e o marido estava retornando de Nova York. Ela viu a roupa com a qual ele estava vestido e viu também, ela afirmou, os americanos não gostam de afirmar a palavra espíritos, eles falam seres espirituais, ou seres simplesmente, mas ela já havia estudado alguma coisa, e ela fala, vi espíritos, vi a minha avó, que havia falecido antes de nascer, vi o tio, né, que é irmão da minha mãe, e foi descrevendo pessoas, e pessoas muito carinhosas, e pessoas muito afetivas, que a envolviam. Num dado momento, ela ouviu a médica dela dizendo,
a seguinte frase: isso não pode estar acontecendo, porque ela me disse que isso iria acontecer. Quando a médica diz essa frase, ela sente um puxão, como se fosse sugada numa velocidade muito incrível para o corpo. E ali encerra a experiência de quase morte de Stephanie. Quando ela recobra, né, a consciência, ela ficou, me parece, uma semana em coma, em razão destas dificuldades. Levou muito tempo para reaprender a falar, teve muitas dificuldades. Mas, enfim, ela relatou de maneira incrível todas essas constatações. E, inclusive, relatando qual foi a enfermeira que fez o processo de reanimação à disposição das pessoas na sala. Então, na verdade, nós temos aí um caso que é concreto, em que a pessoa, num estado, né, de inconsciência, ela manteve a consciência lúcida para descrever a realidade dos acontecimentos naquele momento, que foram 36 segundos a ocorrência toda, né? Isso tudo acompanhado da validação, né, dos relatos da própria médica, né, que acompanhou a gestação de Stephanie na cidade de Chicago. Dr. Peter Fenwick e também Bruce Grace, esses dois cientistas, respectivamente, da Universidade de Cambridge e da Virgínia, eles falam o seguinte: alguns dizem, não, isso é decorrência de determinadas drogas que se ministram aos pacientes. Nas experiências que eles catalogam, que são milhares e milhares, em várias partes do mundo, eles dizem que quanto menos drogas se ministram, maior é o número desses casos. E que as drogas ministradas, injetadas nos pacientes, na realidade, elas inibem ou impedem esses fenômenos de quase morte. Outros dizem, isso é uma questão de falta de oxigênio. Dr. Peter Fenwick, ele diz, olha, quando se dá a questão de falta de oxigênio, na verdade, ocorre, o paciente fica assustado, apavorado e até mesmo agressivo. E nessas experiências de EQM, eles voltam e demonstram sempre serenidade, sempre paz, sempre tranquilidade. Tanto isso é verdade, que eles modificam o estilo de vida. Todos eles, não só o paciente, mas os neurocirurgiões, os médicos que estão acompanhando e atestam essas ocorrências em suas salas de cirurgia, eles passam a dizer, não, espera aí, há algo além do corpo. Há vida além da vida. Não estamos falando de um contexto, digamos, religioso, mas a religião também explica esses fenômenos. E nós vamos depois passar por isso. Então, nós vimos que a própria ciência, ela rejeita o fato de que são ocorrências atribuídas à questão de drogas ou falta de oxigênio. Há uma outra argumentação também, não, isso daí é o seguinte, o coração, ele parou cerca de 20 segundos, algo assim, mas parte do cérebro estaria funcionando. A afirmativa, a contradita vem do Dr. Peter, de Cambridge, ao dizer que o cérebro não se reorganiza sozinho em tão pouco tempo. E para manter a consciência funcional, há necessidade da estrutura completa do cérebro. Parcialmente, não se consegue manter a consciência. Então, são esses dados iniciais que a gente pode falar sobre, digamos, a questão médica. Dentro do aspecto do espiritismo,
que é a nossa proposta de fazer uma interface desses fenômenos, ouvindo os cientistas dessas universidades, de alta respeitabilidade no mundo, e também a doutrina espírita. O espiritismo, ele foi organizado por Allan Kardec, no século XIX, e é uma ciência também, tem uma vertente de ciência, de filosofia, e também de religião, porque ele adota as leis morais de Jesus. Na questão da ciência, o espiritismo, ele estuda a natureza, ou seja, do que é feito o espírito. Estuda o destino do espírito, estuda a origem, também estuda as relações do mundo espiritual para com o nosso mundo material. Fala também da chamada emancipação da alma, dizendo que a nossa consciência, a nossa inteligência se concentra num foco, e se dê o nome de espírito ou de alma, mas é um foco energético, para não dizer um foco constituído de partículas de matéria. Está aí a física de partículas, que apresenta uma infinidade de questões extraordinárias, trazendo para nós uma diversificação da matéria, depois do bóson de Higgs, ou popularmente conhecida como a partícula de Deus. Ou seja, tudo está ancorado numa única partícula, ou seja, uma partícula elementar. Sem adentrar por essa questão, que não é a nossa proposta, vamos avançar no sentido, então, de que a vontade, o querer, o sentir, está, de fato, na alma, nesse foco. Então, na verdade, o corpo humano, ele é, digamos, movimentado, organizado, por assim dizer, por uma matriz, que se pode chamar de espírito. Mas esse espírito, ele, dentro da doutrina em que estamos estudando, há uma estruturação energética. Mas vamos falar a palavra, digamos, adequada no momento científico. Então, além desse corpo de células que conhecemos, há um outro corpo, um corpo astral, ou corpo espiritual, ou na linguagem do perispírito, na linguagem espírita, perispírito, ou na linguagem do médico André Luiz, que também trouxe informações do plano espiritual, um corpo psicossomático. Ou seja, nós temos uma duplicata idêntica a este corpo, com todas as estruturas externas e internas. Existe, portanto, um segundo corpo. E esse corpo também é dotado, entre aspas, de células, mas que se assemelham a partículas coloides. Esta descrição é uma descrição de um espírito que fez o ditado a vários livros, a Chico Xavier, que vamos falar daqui a pouco. Então, há uma estrutura espiritual em que se acomoda no cérebro desta nossa duplicata, ou no cérebro da alma, toda essa estruturação que tem o cérebro físico. Aliás, o nosso corpo, ele é o efeito, e a causa é esta pré-existente, que é a nossa alma. Assim, pré-existimos antes da concepção, né? E depois do fenômeno da disjunção celular, pela questão da morte, essa estrutura de partículas de matéria invisível, ela continua existindo, porque a consciência está regendo tudo isso. Desculpe se isso ficou um pouco denso demais. Mas, quando se fala de experiência de causa-morte, de quase morte, como estávamos dizendo, de EQM, nós passamos por isso todas as noites. Quando dormimos, quando adormecemos, nós perdemos a consciência.
e nosso ser espiritual. A nossa alma, ela se desdobra e adentra a esse mundo energético, a esse mundo espiritual. E ali encontramos pessoas afins. E ali estamos envoltos com pessoas que gostamos, ou às vezes não, porque há uma lei determinante de afinidade. Cada um de nós somos atraídos para lugares e pessoas dos nossos interesses. Então, dessa maneira, é o que nós podemos dizer que o sono que temos repousa o corpo, não a alma. A alma vai e, quando volta, muitas vezes ela se lembra de acontecimentos que, dada o tipo de evolução de cada um, ela pode lembrar, mais ou menos, de maneira fiel, o que de fato aconteceu ou não. Está aí também uma explicação das premonições. Quando ela consegue manter no sonho, no desdobramento do sono, a consciência do que aconteceu lá e mantém no estado de vigília, isso vai equivaler, digamos, à premonição. Estou um pouco preocupado com o tempo, mas eu acho que dá para seguir. Bom, tendo estas explicações, nós podemos citar agora uns exemplos bastante práticos e incríveis, que a gente pode citar Francisco Xavier. Francisco Xavier, aos 21 anos de idade, ele recebeu o ditado de 56 poetas brasileiros e portugueses. Aqueles poetas maravilhosos do século XIX, Machado de Assis, Olavo Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias, José do Patrocínio, Augusto dos Anjos, aqueles poetas extraordinários que fundaram a Academia Brasileira de Letras. Um garoto de 21 anos que havia cursado apenas o curso primário na cidade de Pedro Leopoldo, isso foi no ano de 1931, não havia segundo grau. Então, dessa forma, o Chico conseguia ouvir o ditado destas consciências, ou seja, desses espíritos, que depois de transitarem pela vida, de serem poetas e escritores extraordinários, voltaram para passar um atestado vivo, não é? De que a vida continua depois da vida. O curioso é que este livro, esse compêndio, né, foram mais de 200 poesias e poemas, eles foram examinados pela Academia Brasileira de Letras. E, vejamos lá, dos 56 poetas, todos mantiveram com fidelidade o estilo de cada autor. Então, é uma coisa muito extraordinária. E estas psicografias, que é o nome que se dá ao ditado do que vem do mundo espiritual, era ali feito em reuniões com familiares e outras pessoas, e outras oportunidades públicas, ele também escrevera essas poesias. Mas ainda aí, já parece muito. Mas ele escreveu um livro do escritor Humberto de Campos, em que, logo depois, a família ficou muito perturbada e decidiu entrar com ação para receber os direitos autorais do Chico, pedindo que a justiça declarasse que aquela obra era, sim, do falecido, considerando a fidelidade, a identidade do grande escritor brasileiro. E fora feita a perícia, e reconheceu-se o estilo, né? E a mãe, a esposa de Humberto de Campos, é quem promoveu a ação. A mãe ficou penalizada, a mãe do escritor, porque ela não queria ver o nome do filho envolvido num processo. Ela disse, olha, esta ação tem dois motivos. Se o juiz condenar
o Chico e a Federação Espírita Brasileira, porque a ação fora proposta contra os dois, porque o Chico sempre doava os direitos autorais para a federação ou outras entidades. Se o Chico não for condenado a pagar esses direitos autorais, o que seria injusto, ele merece ser laureado, admitido na Academia Brasileira de Letras, considerando o primor dessa obra. Finalmente, o juiz acabou reconhecendo que a família da viúva não tinha direito nenhum sobre os chamados os proventos financeiros da obra, porque, entre aspas, morto não escreve livro. Foi isso que o juiz definiu na sentença dele. Bom, se isso fosse pouco, ainda assim, tive oportunidades, algumas vezes, de comparecer em Uberaba e ali assistir às sessões de psicografia. São as chamadas cartas familiares. Chico começa a escrever em torno das 8 da noite, num centro muito pequenininho, no máximo, acho que 5 por 5, mais ou menos, esse espaço. E ali 200 a 300 pessoas ficam ali apinhadas do lado de fora. Uma dessas vezes, eu consegui ficar muito próximo do Chico e observei ali ele escrevendo com a mão ali no rosto e sem parar, uma mensagem atrás da outra. O seu Wicker Batista, de um lado, a dona Zilda Wicker também, do outro lado, tirando ali as folhas, acomodando, e cerca de 2 horas da manhã, já próximo lá dos 80 anos, 2 da manhã, ele para a psicografia, toma um chamate quente ali, e começa, então, a leitura das cartas. Aí vem o endereçamento. Querida mãezinha Antônia. Né? E aí, aqui e já dá o nome da pessoa. Estou aqui com o meu avô, tal, dá o nome, às vezes apelido. Mas aquele dia, naquela estrada, naquele acidente, aquela curva. Mas olha, eu vim para dizer que eu estou vivo. Então, as cartas psicografadas por Chico Xavier é um dos fenômenos mais intrigantes dentro até mesmo do espiritismo, porque nas cartas de Chico Xavier, ele chega a citar de 7 a 8 nomes de pessoas que estão ainda em vida aqui e outras que estão do outro lado, em que o espírito, né, o espírito está ditando e escrevendo as presenças que o ajudam aqui e ali. Em algumas ocasiões, a assinatura, né, do espírito, ela é altamente semelhante com aquela lançada no RG, na carteira de trabalho do falecido. Então, é fantástico tudo isso. Né? Então, desse modo, nós estamos a ver de que a existência do espírito, só a existência do espírito, ou da alma, como sinônimas entre si, é que podem explicar a consciência que se projeta além do corpo, seja numa situação de sono natural, ou seja numa situação em que um determinado paciente está ali sedado aos cuidados da equipe médica para uma intervenção cirúrgica. Então, sem querer colocar uma conclusão fechada, esta é uma ideia sintética do que nós estamos falando. Não é? Então, seria isto, não é? A interface da medicina, de cirurgiões que se interessaram pelo tema, dado a impossibilidade de alguém descrever coisas objetivas que puderam ser comprovadas, não é? E também a vertente do espiritismo com esses fenômenos que se traduzem, na verdade, por muitos e muitos médiuns. Citei apenas Francisco Xavier, porque é o médium
extraordinário, com mais de 450 obras ditadas pelos espíritos. Obras de valor científicos, de medicina, de neurociência, de astrofísica, livros extraordinários. Eles são inéditos até mesmo para nós, os espíritas. Então, são estas as observações. Desculpe se eu me alonguei, mas é isso. Eu devolvo a palavra ao Matheus, que está coordenando o encontro desta noite. Bom, tio, muito obrigado, né, por tudo que foi passado aqui para a gente essa noite. E eu vou abrir agora, né, para as perguntas para o pessoal ir fazendo. Natália, você pode passar alguma? Oi, boa noite. Oi, doutor Wilson, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu Tudo quero bem, agradecer Natália? a palestra, adorei. Eu também sou da área do direito. Agora estou fazendo medicina, mas eu sabia que lembrava do senhor de algum lugar. Eu Que bom. adorei 13 anos. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Nossa, eu tenho tanta pergunta que eu ficaria aqui a noite inteira, se o senhor pudesse ficar me respondendo. Inclusive, é meu respeito, né? Eu falei para o Matheus que essa palestra acho que foi para mim. O senhor estava falando do sono, né? Da medicação, dessas experiências. Eu até tenho uma para comentar com o senhor e perguntar o que o senhor acha, né, sobre isso. Eu tenho muita dificuldade em dormir, muita. E eu tenho um sono muito curto e muito conturbado. Quando eu tomo medicamento, assim, alprazolam, clonazepam, os fortes mesmo, para dormir, eu até durmo pouco, assim, cerca de 6 horas. Mas, assim, os meus sonhos são muito fortes. Quando eu tomo medicamento, esses sonhos dão uma baixa... Assim, eu esqueço. Não lembro de todos. Mas quando eu não tomo, os sonhos são muito reais, muito fortes, e alguns são premonitórios. E eu venho estudando isso já há algum tempo e tratando isso no centro. E até ia perguntar para o senhor se o senhor já viu sobre isso, já leu. Todos nós estamos num processo evolutivo. E a sua indagação nos remete àquela declaração do Dr. Peter, né, Fenwick, de que a administração de drogas inibe o fenômeno, né, de quase morte. Ou seja, então, essas medicações psicotrópicas, elas são tão sutis que as partículas delas saltam para, digamos, o corpo espiritual. E com isso, há uma dificuldade dele se emancipar, dele se retirar, se ele se afastar. Tá? Daí, é como se ele também fosse dormir. É como se o espírito também dormisse, além do corpo. Estou falando a grosso modo. Ele ficaria, digamos, sonolento e talvez não se desligasse, não ocorreria o desligamento. E aí para você, facilita e você vai dormir. Agora, o seu espírito, provavelmente ele tem uma característica de facilidade de desdobrar-se. Basta você dormir que ele está se desdobrando. Ou então, a ansiedade é tanta por se desdobrar que essa ansiedade fica, digamos, agitando você, e você não consegue conciliar o sono. Né? Então, na verdade, existe essa possibilidade. E nesse desdobramento em que o Kardec usa o nome de emancipação, emancipar, porque, na verdade, o outro lado é a nossa pátria verdadeira, porque aqui é transição. Né? O nosso corpo ele é extremamente frágil. Então, o que está acontecendo é isso, uma facilidade de desdobrar-se e percepções mediúnicas, percepções do mundo espiritual, elas contribuem para a ansiedade. E o que nós temos para isso são coisas milenares, né, que nos ensinam para educar a nossa alma, para serenar o nosso espírito. Ou seja, a meditação é muito importante, situações que possam relaxar o nosso eu interior, a questão da música, do canto, coisas que a gente possa
fazer de maneira natural para tentar evitar as medicações psicotrópicas, porém, quando necessárias, elas precisam ser tomadas sim, porque se sem tomá-las, isso vai deixar você disfuncional para estudar, para trabalhar, aí já é outra coisa, né? Então, é um trabalho interessante. Mas, na verdade, há uma necessidade de que isso não seja visto como uma patologia, de modo algum, e sim como uma percepção da alma. E, como tal, isso deve ser trabalhado, aprimorado, para que haja desdobramentos agradáveis e você volte, digamos, revitalizada no dia seguinte. Esse é um processo que está em andamento, né? No momento você está fazendo uma faculdade, um curso que exige bastante, então não é simples ter essa tranquilidade. Então, essa situação, ela é envolta de intranquilidade mesmo, mas nada como buscar o que você já aprendeu, né, dentro da espiritualidade ou da doutrina espírita, para acalmar os ânimos e cumprir a sua missão, que é extraordinária. Porque a medicina é uma missão divina, na verdade, né? Porque ela lida com o ser humano, com a vida. Sim. A vida. Eu falo que eu não entendo como uma pessoa consegue fazer sem amar a medicina, né? Tem que ter muito amor, porque tem muitas dificuldades, né? Desde mas também tem... Eu falo para cursar mesmo, né? Tem gente que tudo bem, não, mas a maior parte dos casos tem muita dificuldade financeira, as pessoas se afastam porque não entendem que a gente não tem tempo, é uma dedicação exclusiva. Mas, na verdade, tem muita ajuda também, espiritual. Sim, então, sem dúvida. Todo médico vai ter lá um guia espiritual muito importante que vai ajudá-lo a intuir, a fazer os diagnósticos. Isso é maravilhoso, isso é muito grandioso. Por isso que afastar o materialismo, né, afastar o materialismo da medicina é um ganho muito grande para o profissional. Com certeza, com certeza. E é um dos nossos maiores objetivos montando o grupo, né? Esse grupo espírita na FUNEP, na área da saúde, é um dos maiores objetivos, esse, afastar o materialismo mesmo. Exatamente. A espiritualidade ganha força em toda parte, né? Porque quanto mais se investiga a astrofísica, a física de partícula, a neurociência, mais se chega perto de Deus. Essa que é a realidade. Verdade, doutor. Então, não conseguimos expulsar Deus do cérebro ainda. Né? Não, e nem vamos, graças né? a Deus. Outra coisa que eu queria falar, o senhor estava falando das obras do Chico, o senhor já leu sobre os heterônimos de Fernando Pessoa? Que, na verdade, não eram, que tem muitas, assim, esqueci a palavra agora, mas a ciência fala que não, que ele fazia essas pessoas, né? Mas tem muitos estudos falando que Fernando Pessoa, os heterônimos dele eram espíritos, né? Que ele também, assim como o Chico, ouvia e psicografava, na verdade. Eu também entendo isso, porque ele chegou a escrever alguma coisa com o título de psicografia. Sim. Um poema, alguma coisa psicografada, alguma coisa assim, eu não me lembro. Tem coisa dele que nem chegou a ser publicada, encontrada, né, pós-morte. E o Fernando Pessoa sofria de um assédio muito grande, uma depressão enorme. Eu acho que tudo isso, ele sofreu um processo obsessivo muito grande. Um grande talento, né, um grande talento, e com tantas inquietações que acabou se perdendo, né, na questão do alcoolismo e tudo mais, né? Infelizmente. É isso. Mas tudo isso em nome do preconceito, né? Em nome do preconceito. Porque muito. O preconceito tem matado muitas pessoas, nos isolado uns dos outros, não é? Mas é isso, Natália. Obrigado de você estar aí fazendo essas indagações. Eu que agradeço, doutor. Tá? Nossa, o prazer é nosso, com certeza. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem sim, eu recebi aqui. Então eu vou fechar aqui, tá? Eu vou fechar aqui e eu já agradeço, viu, doutor? Obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado. Tá bom, obrigado. Uma das perguntas, eu tenho umas 5 aqui, mas eu vou falar. Qual conselho dar para pessoas que têm muito medo da morte?
Falamos há pouco, né? Quando nós dormimos, nós morremos. Todas as noites. Né? Porque a nossa consciência, ela cessa. Nós entramos no processo de inconsciência. E se acontecer sei lá, um acidente vascular e morrer durante a noite, nós não vamos recobrar essa consciência nesse plano mais, só no outro. Né? Então, na verdade, nós morremos todas as noites. E a questão racional que fica também é sobre Deus. Né? Porque em tudo, na natureza, há transformações. Tudo se transforma, tudo. Até a lagarta, que é o ser bastante feiozinho da natureza, né? Ele vai ficar parado ali no casulo e vai se transformar numa grande borboleta. Né? As estações do ano, elas se modificam uma após outra. Dentro de uma laranja tem um pomar inteiro. Nós olhamos para o céu e vemos esses zilhões e zilhões de estrelas, e agora se afirma que em cada uma delas, no mínimo, existe um planeta. Né? Então, na verdade, o ser humano acaba sendo o investimento mais caro que está sobre a Terra. Né? Então, por isso, ter medo da morte não é algo racional, porque com a questão da nossa consciência, da nossa inteligência, nós vamos percebendo que somos seres eternos e imortais. Né? Seria, digamos, um desperdício em que nós entramos na vida, nascemos, desenvolvemos nossas faculdades, nos esforçamos, como acabou de falar a Natália, fazemos um investimento muito grande para que a vida terminasse no túmulo. Isso é um contrassenso. Né? Isso revoga tudo o que é o universo. Nós vemos que o Sol nasceu com uma grande explosão de uma poeira cósmica e surgiu a família planetária. Foi uma criação, uma obra da criação. No futuro, daqui a alguns milhões de anos, né, a gravidade do Sol vai perdendo, ele vai aumentar de tamanho e vai engolir todos os planetas. E vai ter uma nova explosão e vai formar gases e nebulosas, para lá na frente repetir de novo esse fenômeno. Então, todos nós somos seres imortais e basta que a gente perceba os recados de Deus que estão escritos na natureza. Ele conversa conosco de maneira muito grandiosa, pelos fenômenos da natureza, pela grandiosidade e funcionalidade do cosmos, do universo, não é? E não tem como negar a existência de Deus. E se Deus existe, logo nós somos filhos dele. Nós estamos viajando agora na Terra, o planeta viaja agora a 107 mil quilômetros por hora, tá? Numa velocidade extraordinária, e nós não estamos dando conta disso. A Terra está girando agora no seu próprio eixo a 2.700 quilômetros também por hora. Não damos conta disso. Então, tudo isso faz com que nós estamos nos braços das leis da física. Mas quem criou o universo? Quem criou o universo foi Deus. Então, por mais que a astrofísica investigue os fenômenos universais, está investigando a lei de Deus. Por mais que a medicina investigue a estrutura corporal e descubra novidades que hoje ainda não se sabe, não é? Há tantas coisas que às vezes nós falamos, não, isso é impossível. Há tantas teorias que são feitas, são repensadas, são revisitadas, e conceitos modificados, e procedimentos também modificados, porque se descobriu novidades. A ciência é sempre uma ferramenta de investigação.
tudo que se tinha que fazer no mundo, pelo mundo e por nós, já fora feito. E um lema da própria ciência, onde há efeito, há uma causa. Se esse efeito é inteligente, é porque a causa é inteligente. Eu não posso encontrar um relógio na grama e dizer, isso aqui é obra do acaso. Não, o relógio foi feito por alguém. Não é? Se eu encontro uma pedra na grama, eu vou dizer, não, isso aqui é um fragmento da natureza. O ser humano, com a inteligência que tem, com a memória que tem, com a consciência que tem, com a possibilidade de tirar o sustento da Terra e tirar todo o material que existe para levar equipamentos a Marte e a outros sistemas interestelares, tudo saiu do chão do planeta, por meio da inteligência humana. E essa inteligência, ela é um foco plantado por Deus, e que nas vidas nós estamos desenvolvendo as duras penas. Certo, muito bacana. Além dos medicamentos, os contextos individuais das pessoas interferem na experiência de quase morte? Com toda certeza, absolutamente com toda certeza, a nossa relação com o mundo, primeiro a nossa relação com a natureza. A natureza, ela tem um movimento de harmonia. E nós, no cotidiano, temos um movimento de atender às nossas necessidades, atender às nossas apreensões. E não percebemos a cor do céu, ou se mudou aquela árvore, ou se floresceu ou não. Nós não temos uma ligação com a natureza. Porque é muito curioso tudo isso que nós estamos conversando. A nossa consciência, quando está presa, vinculada a coisas imediatas, eu estou fazendo o quê? Uma restrição dessa energética. Fisicamente eu posso conversar, gesticular, abrir meus braços, eu faço isso. A alma também tem esse poder de fluir e refluir, de acordo com suas emoções e os seus sentimentos. Os sentimentos de egoísmo, de medos, como é que chama? De culpa, o que eles fazem? Eles restringem a alma, aprisiona a alma ainda mais, porque ela já se sente aprisionada no corpo. Não é? Agora, quando nós buscamos olhar a natureza, perceber a beleza de um pôr do sol, ou de um nascer do sol, a beleza de um luar, ou das estrelas, quando você começa a se integrar, é como se o seu espírito, o seu ser espiritual, ele começa a se dilatar. É nesta projeção que nós nos integramos, fazemos uma entrosagem com a natureza, para não dizer as forças naturais, porque a força da natureza, ela é real. Em tudo, por tudo, há uma movimentação extraordinária de eletromagnetismo. Aliás, são estas ondas que estão permitindo essa nossa comunicação de áudio, de imagem, chegando em muitos dispositivos sem necessidade de fio algum. Essas camadas de eletromagnetismo que me permite fazer uma ligação agora em tempo real para os Estados Unidos em questão de segundos. Então, há uma necessidade, aí sim, de reconhecer que nós temos uma consciência, que ela se projeta além da caixa craniana, porque ela não está chaveada ali, fechadinha ali, que ela se projeta além do nosso corpo. E pode ir lá no corredor e ver a filha e a babá num estado de cirurgia. Então, são pessoas que elas, de uma certa forma, estavam abertas a essas experiências. Agora, imagina alguém que tenha muito medo de morrer. Isso é muito natural. Não faço aqui nenhuma crítica. Porque quando nós aprendemos que a vida continua depois da vida,
é muito comum se dizer, eu não tenho medo da morte. Nós não temos medo, talvez, do estado de espírito, mas, com certeza, podemos ter medo de como morrer, que é outra questão. Conheci pessoas fantásticas, pessoas de grande conhecimento, que tinha toda essa informação. E ele sempre me falava, ele tinha uma doença degenerativa, sabia que ia morrer, e ele falava, eu não tenho medo da morte pelo nível de sofrimento que eu estou tendo. Mas o caso é que eu sei como eu vou morrer. E isso eu tenho medo. Então é bem interessante. Então, na verdade, cada um de nós respondemos de maneira diversa aos medicamentos, especialmente aos psicotrópicos. Gostaria de repetir isso. Dada a sensibilidade, eu não conseguiria dizer se a expressão seria emocional, ou vamos usar a palavra, dada a sensibilidade espiritual de cada um, a medicação psicotrópica funciona de maneira diferente para cada uma dessas pessoas, usando a mesma dosagem. Isso é muito curioso. E até mesmo a ocorrência paradoxica de ter efeito contrário. Uma medicação que é sedativa, para outro vai ter um efeito diferente, né? Então, isso é uma realidade, em razão da energética daquele ser, daquele indivíduo, né? Não sei se ficou claro isso que eu acabei falando, me desculpe. Não, ficou sim, muito bom. Qual é a visão espírita sobre a paralisia do sono? As perguntas que enviaram também. Olha, dentro do Espiritismo tem um capítulo que se chama Obsessão, certo? Nesse capítulo fala sobre a influência dos espíritos sobre nós. Todos nós somos influenciados de alguma maneira pelos espíritos. E a qualidade dessas entidades estão na razão direta do meu proceder, da minha qualidade de ser, de viver, de agir. É assim que acaba funcionando. Mas acontece que nós temos uma cultura ainda fechada em admitir a existência dos espíritos, admitir que eles estão aqui, que alguns estão aqui me ajudando nesta fala, e eu os percebo de uma maneira muito clara em alguns momentos da minha fala. Outras vezes eu fico mais preocupado com algum outro detalhe, eu fujo da sintonia com eles e me atrapalho um pouco. Com cada um de vocês também tem algum amigo espiritual. Todos nós temos amigos no plano espiritual. Mas também, às vezes, podemos ter espíritos com os quais nós temos medo ou temos algum desafeto. E a paralisia do sono, ela tem várias explicações dentro da neuropsiquiatria, certo? Que devem ser levados em consideração, que devem ser tomadas as medicações adequadas, porque é um pânico muito real e impõe muito sofrimento à pessoa. Esse é o primeiro ponto. Mas nós atuamos em muitos casos de pessoas que nos procuraram relatando essa problemática. E nós constatamos que nestes casos havia sempre um espírito que precisava de algum tipo de ajuda e buscava essa pessoa exatamente durante o sono. Por que durante o sono? Porque no cotidiano, durante o dia, nós dificilmente percebemos os espíritos e o dia é feito para nós, para que a gente trabalhe, estude e movimente a vida. Então, quando alguém possa perceber a presença de um espírito ali, que está pedindo uma ajuda, pode ficar tão assustado e que não sabe o que fazer, tem dificuldade exatamente de voltar, de reassumir
o corpo físico. Então, aqueles segundos ali parece uma eternidade, né? E até porque o tempo e o espaço nessa dimensão do espírito realmente é diferente da nossa. Então, paralisia do espírito, paralisia do sono, tem muito a ver, tem como base uma interferência espiritual negativa, que nada de que conjugar a medicação neuropsiquiátrica ou do psiquiatra, que é o atendimento especializado, e mais, vamos falar de espiritualidade, da oração, da fé, de buscar dentro da sua religião o aconselhamento, visitar, fazer uma oração dentro das suas crenças, é o fato de atrair as boas forças, abrir caminhos para o seu anjo guardião, lhe amparar, conciliar, para que se tenha uma noite tranquila e de restauração do corpo e da alma. Ok. Mais algumas aqui. Pessoas que têm facilidade de desdobramento devem desenvolver o desdobramento de forma consciente? Esta faculdade, ou seja, esta possibilidade, já é do indivíduo. Ele não pode dizer o seguinte: olha, eu não quero mexer com essas coisas. É o que geralmente nós ouvimos, né? Eu não quero mexer com essas coisas. Mas acontece que essas coisas vão mexer com você, porque você já conquistou. É como nós temos os dois olhos. Não adianta você dizer o seguinte: olha, eu não quero mais enxergar a tragédia. As tragédias, elas vão continuar existindo, e os seus olhos também. Então, tem que fazer um trabalho para você desviar o seu olhar das tragédias. Quanto à emancipação da alma, ou de se afastar do corpo, ou qualquer tipo de faculdade mediúnica, ou seja, perceber o mundo espiritual, isso é uma conquista do indivíduo. Mostra o quanto ele já viveu em muitas outras vidas e já conquistou essas percepções. Assim como nós levamos tempo para aperfeiçoar a faculdade auditiva, olfativa, visual, tudo isso na história, né, da civilização, o espírito também foi sendo trabalhado para esse processo. Então, na verdade, há uma necessidade não de buscar de uma maneira, ostensiva, não, eu quero desenvolver. Não, deixar que se flua de maneira natural. Nós não vimos lá os casos de EQM, a pessoa nem imagina que vai passar por uma experiência dessa, passa por uma intervenção cirúrgica e o fenômeno acontece. Aconteceu porque ela já havia, no ser espiritual, essa facilidade de projeção. Tanto é verdadeiro que depois do fenômeno elas transformam a vida, vão cuidar de pessoas, vão abrir instituições e fazer a caridade. Quanto à percepção dos espíritos, dá no mesmo. Quando nós percebemos a existência de que a vida continua depois da vida, quando percebemos que as pessoas não acabam aqui, que o meu pai, que o meu avô, que se adiantaram nessa viagem para outra vida, eles estão também aqui. Então é tudo muito saudável, tudo é muito agradável. O Kardec, ele aconselha que tudo tem que ser a seu tempo, que não devemos forçar, desenvolver nada. Mas quando ela vai surgindo, também não ter receio. Estudar. Quando nós estudamos qualquer tipo de ocorrência, digamos, mediúnica, ou qualquer outro tipo, a própria ciência médica, quando se estuda cada departamento da medicina, vai se ganhando segurança em agir, atuar, opinar e trabalhar, exercer a faculdade médica. Então, tudo isso envolve uma única questão, o exercício.
E quando na base desse exercício, como bem falou a Natália, não é, se coloca na base do amor, tudo flui, porque amor é uma força muito poderosa e ela tem uma influência muito grande em tudo que nós fazemos, em tudo. E especialmente na ciência médica, que se trata com vidas, com sofrimento, com provas. Então, tudo o médico tem um poder extraordinário, porque ele, ainda que não seja um médico ético, a palavra dos estudos de Dr. Bezerra de Menezes, um médico também, que está no plano espiritual, mas continua trabalhando muito pela medicina. Ele diz que o médico, independente do seu viés ético ou não, todos eles têm, entre aspas, um guia espiritual, porque eles tratam a vida humana. Certo. Nos comentários aqui do chat, né, tem um relato, se pudermos fazer alguma observação a respeito. Foi escrito assim: eu já estive fora do corpo, olhei para baixo e me vi dormindo. Assustei e voltei. Esse evento me levou ao espírito. Fiquei com muito medo e não entendi. O que a gente poderia explicar para essa pessoa? É muito comum esse medo, porque é inusitado. O fato de você estar deitado num sofá, por exemplo. Depois você olha e vê o seu corpo lá. Ele só está relatando essa ocorrência, por quê? Porque ele está relatando essa ocorrência? Porque ele manteve o estado de consciência. E onde estava a consciência dele? Não estava lá no corpo. Ali estava o cérebro repousando. Ou até podemos dizer semi-repousando, ou no cochilo até. O cochilo já permite a projeção, o distanciamento do espírito além do corpo. E ele pôde ver. E como provavelmente ele não tinha nenhuma informação sobre esse fato, ele ficou assustado. Mas espera aí, como é que eu estou lá? Eu estou me vendo lá. Espera aí, eu estou... Tá? Claro que ele se assustaria. Mas com a informação que o Espiritismo dá a respeito do desdobramento, ele ia entender que ele fez exatamente um deslocamento, que ele estava apenas afastado, e que o próprio medo fez com que ele voltasse de maneira bastante rápida para o corpo. Né? Isso é uma coisa muito, muito comum. Quando eu passei no concurso de delegacia, fui trabalhar numa cidade onde não havia hotel, fiquei morando por algum tempo no próprio prédio da delegacia. E lá tinha aquelas salas com um visor de vidro retangular, na repartição pública, escolhi uma daquelas salas para eu dormir ali. Um dia à tarde eu acabei me deitando e cochilei e tal, mas a luz estava acesa. Eu tinha colocado um papel e eu estava depois, me vi no corredor da delegacia, olhando para a porta, vendo que o papel estava iluminado, porque, obviamente, eu estava do outro lado, deitado no colchão. Né? Então foi uma situação que eu acabei acompanhando, mas eu não fiquei com medo, porque eu conhecia. Mas é interessante, é incrível isso. Você está num corredor, olha para uma porta, vê o visor fechado e você sabe que você está dormindo lá. É muito interessante. E isso somente é possível, esse time simultâneo, porque a minha consciência estava lá, na alma, não estava no corpo, cochilando depois de um dia de trabalho. Desculpa de citar um exemplo pessoal, tá? Mas isso daí acontece com muitas pessoas, com certeza aí na sala, né? Com certeza. Sim, é muito válido o que foi dito. Para já levando a palestra para o nosso encerramento, né? Tem mais uma última pergunta aqui, que fala assim:
A lei do ritmo hipnótico pode ser alterada no indivíduo depois da volta de uma experiência de quase morte? Por favor, o início eu perdi. A lei do ritmo hipnótico, que seria basicamente, né, quando uma pessoa que é alienada, sentia muitos medos, ela muda depois de uma experiência de quase morte, ela se liberta nesse sentido. Isso é verdadeiro. Há até também algumas correntes chamadas terapia de vidas passadas, porque isso está de acordo com a teoria moderna da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, em que se explica para o indivíduo, o sujeito tem medo de usar o elevador. Então, qual que é como é que chama? A terapia? Mostrar para ele como funciona o elevador. E se quebrar um daqueles cabos, o elevador vai subir e tal. Então, tem toda uma explicação do porquê de como funciona, né? Então, na verdade, esses processos de vidas passadas que usa a hipnose para levar o indivíduo a um determinado momento da sua vida onde ocorreu um trauma, porque o que acontece? Os fatos em si, eles não têm emoção nenhuma. Os fatos não têm emoção nenhuma. As emoções advêm da nossa visualização. A emoção pertence a cada um de nós. Uma ocorrência, um acidente que ocorra e que, digamos, que todos nós podemos ver, para cada um de nós terá uma interpretação, entre aspas, emocional. Para uns vai chocar muito, para outros vai ser indiferente, para outros e tal. Vai ter uma graduação. Então, esse tipo de terapia é funcional, em que leva o indivíduo no hoje, faz com que ele volte naquele passado, para ele reviver aquelas emoções, registrar aquele panorama, e depois, na volta, o terapeuta ajuda ele a reorganizar a ocorrência. E aí ele vai entender que aquilo que ele viu e que marcou de maneira desorganizada as emoções dele foi uma interpretação pessoal e que pode ser modificada, e com isso resolve ou diminui determinado conflito. Isso é verdadeiro. E de valor científico. Muito bom. Eu já ia levar para o encerramento, mas surgiu mais uma última pergunta aqui que é interessante. Alguma técnica ou exercício para, ao despertar, lembrar de uma movimentação ou ação que o espírito praticou enquanto dormia? Nesse caso, a pessoa relata que ela não lembra dos sonhos. Uma delas antes de levantar, sentar-se ao lado da cama, ainda com os olhos fechados, fazer uma meditação, melhor ainda se for uma oração, que aí se consegue, digamos, preservar os dados. Porque o que ocorre? O nosso cérebro espiritual, ele tem uma capacidade muito extraordinária de perceber cores, sons, aromas, porque essas descrições, elas são corriqueiras e reiteradas nos processos de EQM, porque em espírito se percebe muito mais, a inteligência fica aguçada, a intuição fica aguçada. Mas quando esta tessitura tão delicada do cérebro, do ser espiritual, ele se conecta com os neurônios orgânicos e considerados bastante grosseiros para o espírito, que ocorre a um embaralhamento, a um adensamento deste tipo de matéria, que os dados acabam ficando fragmentados, tá? Então, é na razão direta em que isso seja feito de uma maneira mais tranquila, mais serena, que devagar vai se, digamos, tendo tempo de ler, entre aspas, o que aconteceu. Isso é tão fantástico que realmente funciona e chega ao ponto de você perceber que determinados sonhos
nada mais foram do que verdadeiros encontros com amigos da espiritualidade ou entes queridos que estão trabalhando, ou você poderá, não estranhe, se alguém de vocês, melhor dizendo, vamos ver a nossa coordenação, se alguém de vocês, não estranhe, se alguém sonhar, entre aspas, que estava trabalhando com o seu jaleco branco lá. Um sonho, não foi sonho, não. Nesses tempos sombrios da nossa humanidade, há uma necessidade de um batalhão de gente que ama, de gente que tem o bom coração. E vocês que estão aí já envergando o jaleco branco, já estão trabalhando com toda certeza no mundo espiritual. Então, aquele que você não sonhou, vai sonhar. E o dia que sonhar, lembre-se, não foi um sonho, não foi ilusão. Esta noite, eu trabalhei em um hospital da Terra ou do mundo espiritual, com a mais absoluta certeza. Em relação a essa parte de sonho também, mexer no celular próximo à cama, isso pode interferir, né, na movimentação do espírito durante o sono, já que existe uma certa propagação de ondas magnéticas, analisando a parte de partículas assim, do espírito e do perispírito. No aspecto material, existe sim. O celular, ele tem um ímã muito poderoso, e o ímã nós sabemos que ele atrai um campo eletromagnético muito forte, né? E, obviamente, também o nosso próprio corpo físico, que é constituído de átomos, também tem o seu campo eletromagnético. Então, sem dúvida alguma, há uma interferência. Mas nós temos que lembrar bem que o espírito, ele se desloca e avança. Esta é uma pergunta que eu até agradeço de ser feita, porque qualquer tipo de, digamos, perturbação do nosso campo eletromagnético, ou seja, da nossa aura, como se costuma dizer, não é improvável que o espírito perceba, repercuta no espírito, e ele volte, ou ele tem o sono perturbado, ou ele não consegue realizar a tarefa lá como deveria, né? Até porque nós podemos, com o celular ligado, ficarmos condicionados a alguém que pode mandar uma mensagem, ou que não mandou uma mensagem, ou que você está esperando alguma mensagem. Tá? Então, são coisas que, na hora de se desligar e ir para o outro plano, há algo que ser completo. Mas muito criteriosa essa pergunta. Eu não tenho muita dúvida de que a interferência do aparelho, pela força que ele tem de eletromagnetismo, interfere, porque fica deixando ligado, ele fica caindo mensagem o tempo todo, né? E ali ele está emitindo ondas a todo momento, ligado à torre do seu domicílio, onde o celular está habilitado. Então tem comunicação, né, a todo tempo. E ali há uma interferência, sim, sem dúvida alguma, com o seu campo eletromagnético, que pode repercutir na sensibilidade do espírito em desdobramento. É algo que eu não tinha percebido, mas a tessitura do espírito e do corpo espiritual é muito sutil, muito sensível, que não estaria isenta dessa possibilidade. Mas aqui vejo apenas, por hora, como uma teoria, porque isso não é possível de se comprovar por hora. Bom, levando a nossa palestra ao fim, eu gostaria de agradecer a sua presença, tio. Acho que foi uma coisa muito bacana. Muitas pessoas tiveram bastante dúvidas, ainda possuem grandes dúvidas, mas, assim, eu acho que isso permite a possibilidade de novos encontros, né, para a gente ir aprendendo também, que acho que a vida realmente é um aprendizado, e tem muita coisa, né, para cada um acrescentar na vida, seja da parte de medicina, seja da parte espiritual, o afastamento da materialidade,
Eu acho que é um crescimento constante. E, na verdade, isso não tem fim, né? Eu acho que essa trajetória nossa na vida, até o fim, a gente sempre tem que estar buscando aprender. Como parte da comissão, eu agradeço a sua presença, é uma honra tê-lo aqui, tanto como meu tio, mas também como palestrante. E eu vou abrir a oportunidade, se alguém quiser falar alguma coisa através do microfone. Eu acho que a Natália também vai dar uma palavrinha. E eu agradeço do fundo do meu coração a sua presença. E, posteriormente a isso, damos, então, o encerramento da palestra. Obrigado pela presença de todos. E a gente vai organizando novos eventos aí. Fiquem ligados. Tem o Instagram da página, que é espíritas.saúde, se o pessoal quiser seguir. Vamos estar sempre disponibilizando, sejam conteúdos, e também passando informações a respeito desses eventos que vamos montando conforme vai também se fortalecendo esse canal espírita na fundação e também com um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo aqui, que é crescer, né, na vida, no pensamento e como ser humano. Então, muito obrigado e passo a minha palavra agora. Doutor, muito obrigada. O senhor abrilhantou nossa noite. O senhor até acabou de usar o termo fantástico. Eu vou dizer que foi fantástica a palestra. Eu me abri conversando com o senhor, coisa que eu levei anos. Eu tenho 37 anos, levei anos para poder conversar sobre isso com alguém, dos meus sonhos, essas coisas. Eu me abri aqui, contei. Aqui no grupo, a gente teve relatos de pessoas falando que instigou, né, a voltar a estudar a doutrina espírita, que sentiu a necessidade. Então eu posso dizer que a missão foi cumprida, né? O senhor cumpriu a missão com essa palestra, foi a nossa primeira palestra e foi grandiosa para nós. Muito obrigada mesmo. E eu quero passar o nome do pessoal da comissão, que eu tenho certeza que todos estão muito orgulhosos e agradecidos. A Alessandra Damaso, o Dr. Luiz Washington, o Gustavo Oliveira, inclusive, gosta muito do senhor. O senhor palestrou no centro que o pai dele administra aqui em Penápolis, o Otávio. O Matheus, a Milena Viol, a Sabrina Sakamoto e eu. Então, como membros da comissão, a gente agradece. Eu tenho certeza que todo mundo que faz parte do grupo também. Obrigada, viu, doutor? Sempre que o senhor quiser, a gente vai recebê-lo com muita alegria. O senhor fez a diferença. Eu que agradeço a oportunidade desse encontro, de falar com vocês, um tema tão agradável e que merece bastante atenção. E parabenizo o esforço, a luta, a perseverança de cada um, porque eu sei que esse curso é altamente desafiador. Admiro vocês por isso e vencerão por esse esforço, né? Obrigada. Então não demora, vocês estarão aí, né? Fazendo um atendimento, já estão fazendo atendimento, né, mas formalmente fazendo cirurgias e observando de perto esses fenômenos aí, tá? Muito obrigado pelo carinho, pelo afeto de todos e por todos que estão aí nos acompanhando. E já espero a próxima, viu? Até. Boa noite, obrigado. doutor. Obrigado, boa noite. Obrigada, tchau. Tchau. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite e uma semana abençoada. Um grande abraço.